Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Bom dia. Deus possa estar abençoando a sua vida nessa manhã de forma especial. Estamos aqui para adorar a Deus, para agradecer, para celebrar o nome dEle. O que Ele tem feito em nossas vidas nessa semana, colocando nossa vida durante essa semana nas mãos dEle, e esperando algo de novo que Deus vai fazer no meu coração, no seu coração, essa manhã. Você que está aqui, creia que você está no lugar certo, na hora certa, que Deus tem algo especial para a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, te agradecemos pela tua presença conosco, porque tu és Deus que estás em todos os lugares e de forma especial quando nós nos reunimos no teu nome. Senhor Jesus, se faz presente. Pedimos que teu Espírito Santo, de forma poderosa, atue em nossas vidas, trazendo transformação, cura, trazendo libertação, salvação, trazendo alegria, trazendo direção na vida. Pedimos que o tempo de louvor, de adoração, de estudo da tua palavra, exposição, tempo de comunhão uns com os outros, possa ser tudo feito para a tua honra e para a tua glória. Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode cumprimentar quem está do seu lado, próximo a você, dizendo que Deus possa fazer algo especial na sua vida nessa manhã. Deus te abençoe. E igreja, vamos ficar de pé para louvar ao Senhor. Te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar teu coração sobre o teu altar. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar teu coração sobre o teu altar. Pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, e vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor, mesmo escura noite, brilha a tua luz, em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus.
Senhor, queremos declarar a tua santidade, Deus. Seja adorado, Senhor. Seja exaltado. Declare, igreja. Santo, 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 todos os gemidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor.
Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor perdido pela cruz. Aleluia, Obrigado, Senhor, por teu sacrifício. Obrigado por tua graça que nos alcança através da tua cruz, através da tua morte e ressurreição. Seja engrandecido e exaltado para todo sempre. Amém. Você pode sentar, meu irmão. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse domingo é um domingo especial. Hoje, no Brasil inteiro, nós comemoramos o Dia da Bíblia. Uma data que foi colocada em nosso calendário para não esquecermos a grande mudança que esse livro pode fazer em nossas vidas. As Sociedades Bíblicas Unidas publicaram um relatório com os números de distribuição da Bíblia em 2012. E ela mostra um aumento de exemplares da Bíblia no mundo inteiro. A distribuição global de Bíblias passou de 381 milhões para 405 milhões em 2012, um aumento de 6%. Mas países como Síria, Iraque, Egito, Índia, Laós e Nigéria estão entre os destaques em termos de perseguição à Bíblia. A Índia é um lar de 71 milhões de cristãos. Muitos deles enfrentam dificuldades e até mesmo perigo de vida por apenas abrir a sua Bíblia. No entanto, a Sociedade Bíblica no mundo relata um aumento de 19% na distribuição de Bíblias naquele país, com mais de 27 milhões de escrituras entregues em 2012. Ter uma Bíblia na mão é um privilégio da modernidade. A Bíblia sempre foi mais ouvida, vista em quadros e repetida de boca em boca. E vale a pena você se perguntar: por que ter uma Bíblia? Por que ter uma Bíblia? O que é a Bíblia? E deixa a Bíblia responder para você. 2 Pedro 1:21 diz: acima de tudo, porém, lembre disto: ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Sagradas Escrituras, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem da Bíblia. Esse texto destaca o caráter divino da Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo, mas também destaca o caráter de homens, usados por Deus, para que esse livro chegasse até os dias de hoje. E para que a Bíblia serve? 2 Timóteo 3,16 diz: e desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver.
ensinar a verdade, repreensão para condenar o erro, correção nas suas faltas e educação na justiça, ensinando a cada um de nós a maneira certa de viver. Alguém disse uma vez que cuidado ao possuir esse livro, pois ele certamente mudará a sua vida. Hoje é o dia da Bíblia e você tem o privilégio de poder abrir a sua Bíblia em qualquer lugar, aonde você quiser, e não ser perseguido ou até morrer por isso. Mas isso não é normal e nem comum. Vamos assistir um filmezinho rapidinho e você vai ver quantas e quantas pessoas no mundo que por causa desse livro estão morrendo. Estão centenas de cristãos da Eritreia de hoje. Que atos terríveis terão cometido para morrerem assim cozidos em fornos de metal? Sem julgamento, sem alimento ou água, são punidos pelo crime de serem cristãos e agirem como cristãos, orando, reunindo-se e lendo as suas Bíblias. Meu irmão Gideão sabe disso muito bem. O comandante de Isaac costumava dizer que não o trocaria por 10 outros soldados. Ele era um matador implacável, inteligente e valente. Isaac também gostava de se divertir com bebidas e muitas mulheres. No meio de uma guerra, sobrevivia como podia. Ele não respeitava os oficiais, que eram condescendentes, pois queriam que ele lutasse. A unidade de Isaac tinha 500 homens. 450 morreram em batalha. A maioria dos sobreviventes estavam seriamente feridos. Isaac saiu ileso. Dois soldados cristãos aproximaram e disseram: "Você foi poupado por um propósito. Deus deve ter planos para você, ou você também estaria morto." Isaac abriu seu coração e decidiu seguir a Jesus. Daquele momento em diante, ele abandonou os vícios, respeitou seus superiores e todos notaram algo muito diferente em Isaac. O comandante também reparou e ficou furioso. Disse a Isaac: "Você perdeu o instinto assassino. Preferia você insubordinado e bruto, em vez de cristão. Você poderia ser um grande soldado." Ordenaram a Isaac se afastar dos cristãos. Proibiram que ele lesse a Bíblia. Quando os cristãos lhe deram uma Bíblia, disseram: "Não apenas leia, devore a palavra de Deus. Deixe ela penetrar no teu coração." Isaac tinha cuidado para que ninguém o visse lendo a Bíblia.
mas ele foi pego. Após dias sob o sol, perguntaram a Isaac se deixaria de ler a Bíblia. E ele disse: "Não, eu não posso." As torturas aumentaram. Eles o amarraram e mantiveram na posição helicóptero por 7 longos dias. O comandante perguntou então se ele desistiria de ler o livro. Mesmo assim, Isaac não concordou em deixar de ler a Bíblia. O comandante o jogou dentro do container junto com os outros prisioneiros. Havia tanta gente que eles tinham que dormir em turnos. Durante o dia, o calor era terrível. À noite, o frio os fazia tremer. Propuseram a Isaac um fim para o sofrimento e uma promoção militar. Queriam que ele concordasse em abandonar a Bíblia, não falar com cristãos, não falar de Jesus e não orar. Por 9 longos meses, Isaac não assinou, não cedeu, ele resistiu. Em 2004, o comandante desistiu. Isaac foi enviado para a prisão na capital, Asmara. Ele ainda está preso. Isaac tem apenas 26 anos. Jamais conheceu um dia sem perseguição. Ninguém sabe quem é Isaac fora da Eritreia, mas na prisão, ele é uma lenda. Novos convertidos fazem fila para obter trechos de sua Bíblia. E ele diz: "Devorem este livro. Ele trará problemas a vocês, mas vale a pena." A real finalidade da Bíblia, 2 Timóteo 3,16. Torna-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Eu quero convidar você a se colocar de pé. E hoje o nosso momento de intercessão é especial. Nós vamos orar pelos países perseguidos. Nós vamos orar pelas agências missionárias que distribuem a Bíblia, para que esse livro, da mesma forma que um dia chegou às suas mãos e fez mudança na sua vida, possa mudar mais e mais vidas por esse mundo. Feche os seus olhos. Pai Santo e querido, te damos graças, Senhor, pela tua palavra, que especialmente, Senhor, tu preparaste para nós. Toma, Senhor, em tuas mãos as agências missionárias, Senhor, sociedades bíblicas pelo mundo, para que continuem cumprindo essa tarefa, Senhor, grandiosa de distribuir a tua palavra. Dá, Senhor, os recursos necessários. Estende as tuas mãos de bênção, Senhor, sobre a direção e sobre cada um daqueles que trabalham neste propósito. Toma, Senhor, também os cristãos nesses países perseguidos, ó Pai. Dá, Senhor, livramento e paz que excede qualquer entendimento humano, Senhor. Porque mesmo no meio de todo este sofrimento, eles encontram o prazer, a alegria de ler a tua palavra. E quanto a nós, Senhor, nos dá fome e sede da tua palavra. Nós, Senhor, que podemos abrir a tua palavra na hora que bem queremos, Senhor, quantas vezes nós a deixamos de lado.
Quantas vezes, Senhor, desprezamos o Teu livro e não nos alimentamos como podemos e devemos. Por isso, Senhor, enche o nosso espírito de fome e sede da Tua palavra. Que saiamos daqui, Senhor, hoje com o propósito de abraçar cada vez mais essa Tua palavra e de poder, Senhor, ser transformado dia após dia por ela. Te agradecemos, Senhor, por tudo que tens feito através dela. É a nossa oração, Senhor, no nome santo e querido de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Eu quero convidar você que ao final do culto, como comemoração ao Dia da Bíblia, hoje nós estamos lançando o Centro Cultural CB Rio. Ele funciona aqui no 2º andar, na direção dos banheiros, na galeria, do lado direito. Ali você vai poder ver exemplares da Bíblia Sagrada em diversos idiomas. Você vai poder ver algumas curiosidades bíblicas, como também poder sentir alguns aromas da Bíblia. Então, não deixe de fazer essa visita. A Sociedade Bíblica no Brasil pediu para que cada igreja pudesse fazer uma doação de R$100, e isso me encanta, porque nós não estamos falando de 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão. É pedir a cada igreja que participe com R$100. E a Comunidade Batista do Rio vai estar fazendo isso, fazendo essa doação à Sociedade Bíblica do Brasil e a essa causa da Bíblia, de R$100. E no final, há praticamente uns 4 a 5 meses, as crianças da Escola Bíblica Dominical têm trazido as suas moedinhas para doar a causa da Bíblia também pelas crianças. Os cofrinhos estão ali em cima no balcão. Ao final do culto, se você quiser completar com suas moedinhas, não deixe de fazer também. Coloque as suas moedinhas ali no cofrinho. E que Deus possa estar abençoando cada dia mais a leitura da sua palavra. Amém. Amém. Obrigado, pastor Sérgio. Pastor Sérgio Furtado foi diretor da Sociedade Bíblica Brasileira e profundo conhecedor de todas essas andanças das Escrituras Sagradas e da dificuldade que é, as necessidades que os países passam e o privilégio que nós temos e não fazemos uso dele, o privilégio de ler a palavra de Deus. Inclusive, a partir do domingo que vem, pastor Sérgio, vê se consegue trazer para a gente aquele plano de leitura. Já tem aí? Então, no final do culto, vai estar sendo distribuído o plano de leitura anual para a gente começar junto em janeiro. E aí nós vamos ver no final do ano quem de fato ama a palavra de Deus, ok? Se você ler um pouquinho, acho que são 2 ou 3 capítulos por dia, você lê a Bíblia toda em um ano, ok? Então, vai ser bom, a gente vai poder fazer de repente um momento após o final do culto, colocar os pastores ali disponível para tirar ou dirimir quaisquer dúvidas que porventura você tenha ao se deparar com algo desconhecido ali das Escrituras para você ou da palavra de Deus. Então, ao término desse culto e dos demais cultos até o final do ano, a gente vai estar distribuindo o plano de leitura que a igreja começa a partir do dia 1º, ok? Você está afim de fazer isso, conhecer mais a palavra de Deus? Diga amém. Isso aí nunca é demais, viu? Enquanto nós estivermos cantando, você vai poder devolver ao Senhor o seu dízimo, parte daquilo que Ele tem dado a você, e também entregar a sua oferta. O envelope azul é o seu dízimo, amarelo é a sua oferta. A igreja tem feito investimentos, está honrando os pagamentos das pessoas que nos emprestaram recurso para antecipação das parcelas que nós teríamos que pagar em julho, né? A igreja teve uma economia de R$170 mil na redução dos juros. E estamos honrando, pagando esses irmãos, mas também precisamos fazer investimentos que às vezes não são tão vistos. Nós estamos providenciando a troca de toda a rede elétrica da CB Rio para aumentar a capacidade dos relógios. Já foi solicitado a Light, porque nós vamos colocar ar-condicionado na galeria, né, que o pessoal passa um calor ali atrás também, e o espaço do estacionamento, onde nós já alugamos, essa parte do estacionamento toda aqui são 12 vagas de garagem por R$1.500 por mês. E aí nós já estamos ali com um projeto, a Larissa está liderando esse movimento aí como arquiteta, de fazer um projeto ali, nós vamos fechar aquela área e já para ter uma utilização da igreja, que também vai ter ar-condicionado, também vai ter luz e também iluminação do palco. Tudo isso está sendo já previsto
e todo esse aumento de carga, troca da fiação, blá, 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 aumentou, serão mais 30 mil reais a serem investidos para que possa trazer a gente a tranquilidade, não ter nenhum tipo de risco ou qualquer coisa que seja queda de luz. Enquanto nós cantamos, você vai poder sair do seu lugar, entregar o seu dízimo, a sua oferta, mas faça isso, como diz a palavra de Deus, se você for movido pela alegria daquilo que Deus tem feito em sua vida. Né? Deus ama aquele que dá com alegria. Sai do seu lugar, entregue ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta. Das estrelas vejo a sua mão, e do vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, porque Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, tudo Ele é pra mim. Um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá do céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado estás. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Até que um dia teu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá do céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus para mim. Sim, Senhor, Tu és tudo. O Senhor é o nosso sustento, o Senhor é o nosso alimento, aquele que cuida de nós. Chegamos diante de Ti com um coração grato, ministrando a Ti ofertas e os dízimos, consagrando também as nossas vidas a Ti nesta manhã. Recebe todo louvor, toda adoração, que vai do nosso coração, que é o fruto de lábios que confessam o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente tem tratado aqui nos cultos, domingo pela manhã, sobre avivamento. Ainda vou pregar sentadinho, porque eu sou muito abusado, aí eu vou me movimentar muito, então já estou legal, a recuperação está legal, já está tudo joinha, né? Mas aí só para ficar mais down, mais slow, né? Porque senão aí eu fico mês para lá, mês para cá, e depois aí levo bronca do médico na segunda-feira. Mas a gente tem falado aqui sobre avivamento. O tempo que a gente vive é um tempo confuso, é um tempo ruim, é um tempo onde os nossos valores absolutos caíram por terra, é onde as famílias são deterioradas, onde as pessoas chamadas cristãos são cristãos mais nominais do que através das suas atitudes, através da sua postura. E Deus então tocou em nosso coração para a gente falar sobre um avivamento pessoal. O avivamento geralmente começa com uma pessoa. E através dessa pessoa começa a contagiar outras pessoas. E quando há um avivamento, quero deixar claro a você, que não existe o avivamento tão somente num lugar.
seria uma forma errônea, teologicamente, dizer assim, a igreja da CB Rio está vivendo um avivamento. O avivamento, quando é divino, ele acontece na cidade, no bairro, no local. Cadeias são fechadas, para de acontecer a corrupção, para de acontecer qualquer tipo de problema quando há um avivamento. Existem avivamentos históricos registrados que vale a pena você dar uma pesquisada e dar uma olhada. E sem dúvida alguma, o avivamento tem que ter um início. O início de um avivamento começa com o retorno ou a valorização que é devida à palavra de Deus. A Bíblia não é tão somente um livro para ser lido esporadicamente ou quando tem alguma necessidade ou para buscar algumas respostas. Um livro que foi escrito num curso de 800 anos por 40 autores diferentes, das mais diferentes etnias, pastor de ovelha, profeta, agricultor, pescador, essas pessoas, construtor de tendas, foram as pessoas que Deus usou nesse percurso de 800 anos, onde foi escrito desde o Antigo Testamento, a Torá, os 5 primeiros livros, escritos por Moisés, provavelmente, e certamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e o Senhor lhe trouxe essa palavra, foram então escritos os 5 primeiros livros. Depois os livros foram escritos, sendo registradas histórias que são contadas pelos profetas. Segundo os rabinos, quem fechou o cânon significa régua de medir. Então um livro, para ser aceito nas Sagradas Escrituras, ele tinha que ter algumas características. O Antigo Testamento fora fechado por Esdras, segundo alguns rabinos, porque conta a história dos judeus. Então Esdras, quando há o retorno do povo à terra prometida, após o exílio babilônico, 539 a.C., o rei Ciro, um rei medo-persa, pede então que o povo de Israel retorne à terra prometida. Eles voltam à terra prometida, em torno de 50 mil pessoas, segundo o registro bíblico. Voltam 50 mil pessoas para começar a reconstrução dos muros, a reconstrução do templo, a reconstrução de sua vida social, e eles então deixam o Senhor um pouco de lado e cada um vai cuidar de sua vida. Esdras então fecha o cânon do Antigo Testamento. O Novo Testamento, o cânon foi fechado após o ano de 313, após a conversão de Constantino, imperador romano. Mas antes dele, alguns teólogos, alguns pais da igreja, até um homem considerado herege, chamado Marcion, que foi uma pessoa do ano de 95 depois de Cristo, já fazendo uma coletânea dos livros do Novo Testamento, ele fecha basicamente a composição dos 29 livros que nós temos no Novo Testamento. Ele fecha essa composição desses livros. A Marcion, ele só teve um defeito. Todo livro que tivesse alguma coisa puxando muita brasa para o povo judeu, ele tinha bronca do povo judeu, ele colocava um pouco de lado. O livro de Hebreus não fez parte do cânon dele, o livro de Mateus, que tinha muita citação ao Antigo Testamento, assim diz o profeta, então ele deixou de lado. Depois teve um outro teólogo na era da patrística, chamado Atanásio, ele então fecha basicamente esse cânon. Como a igreja era perseguida, não poderia haver um diálogo entre teólogos para que isso fosse então consumado. Então o cânon foi fechado não por determinação, orientação ou dedo de Constantino. Quem fechou foi o Espírito Santo de Deus, porque houveram critérios sérios para que esses livros que compõem o seu Novo Testamento ingressassem na sua atual Bíblia. Esses critérios utilizados eram, ele tinha que ser um livro apostólico, ou seja, escrito por um apóstolo. Esse foi um dos critérios para passar dentro do cânon, essa régua de medir. Era um livro que necessitava ser inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E isso era notório. O livro de Macabeus, quando você lê, que consta da Bíblia de Jerusalém, a Bíblia da Igreja Católica, existem 7 livros que foram adicionados no concílio da Contra-Reforma, ou chamado Concílio de Trento, após a Reforma Protestante de Martinho Lutero. A inserção desses 7 livros, alguns foram livros adicionados,
Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Eclesiástico, e tiveram alguns livros que tão somente foram acrescentados, adições a Daniel, e são, se não me falha a memória, acho que Esther também, teve lá algumas adições. Foram 7 modificações que foram feitas. No livro de Macabeus, o próprio Macabeus diz que ele escreve esse livro única e exclusivamente para um registro histórico. Então não é um livro para inspiração ou qualquer coisa. Foi um período em que a Bíblia não registra que houve a revolta de Macabeus, em que o povo de Jerusalém conseguiu gozar de uma certa liberdade ou uma independência do jugo da dominação de qualquer império. Então foi uma revolta. Antíoco Epifânio foi até a família dos Macabeus e mandou que ele matasse um porco e ele pudesse então adorar ao Deus deles. E aí esse pai de Macabeus, ele pega, né, a família Macabeus, o pai então Matatias, se não me falha a memória, ele pega, em vez de matar o porco, ele mata o soldado, e os soldados que estavam com ele. E a família era boa de briga, né? Ali nasceu a origem da família Grace, né? Macabeus Grace, né? A família brigona. E aí eles então pegaram e começaram a chamada revolta dos Macabeus. Surge uma festa que Jesus cita no Novo Testamento, que é desconhecida no Antigo Testamento, chamada de festa das luzes, a festa da purificação, onde Antíoco Epifânio mandou jogar sangue de porco na parede do templo. E eles então passaram por um período de purificação, santificação, lavando o templo para então reconsagrá-lo ao Senhor. Então, os 29 livros do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e passaram por isso. Mas uma das coisas fundamentais para a aceitabilidade desses livros foi a recomendação das igrejas, a aceitabilidade das igrejas. As cartas paulinas, basicamente, foram escritas a pessoas, Timóteo e Tito, e as demais foram escritas à igreja. E a igreja fazia cópia e distribuía para outras igrejas. Paulo cita isso em Colossenses, quando ele diz: mande essa carta para a igreja de Laodiceia, e também recebam a carta dele. Então, virou uma prática da igreja essa distribuição da carta. Da mesma forma que existiam cartas que eram falsificadas. Cartas que eram, então, falsificadas, por isso que Paulo em Tessalonicenses fala: essa saudação eu faço de próprio punho, esta é a minha letra e esta é a minha assinatura. Paulo escreve isso porque pessoas mandavam uma distorção doutrinária do que Paulo estava ensinando para tentar demover o povo. Por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 2, quando é endereçado a palavra à igreja de Éfeso, o livro que foi escrito no ano 95 depois de Cristo, nessa época de Marcion, uma das testificações da valorização, da preservação do que era verdadeiro, é quando o próprio Cristo, que foi quem narrou a Bíblia João, disse: tenho ao teu favor que você tem rejeitado as falsas doutrinas e os falsos mestres. Então a igreja de Éfeso teve um papel fundamental na feitura e do fechamento desse cânon sagrado. Tá legal assim? Deu para entender a Bíblia? Foi uma aula legal? Rapidinho, né? 10 minutinhos, deu para você entender bacana um pouco da feitura do cânon sagrado, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Quando a gente fala sobre avivamento, a gente não pode deixar de falar sobre a palavra de Deus. Todo avivamento começa com o retorno à palavra de Deus. Sabe por que nós não estamos vivendo um avivamento no nosso Brasil? Porque as pessoas abandonaram a Bíblia. A Bíblia hoje é um objeto que não é um objeto de leitura. Seus livros de leitura, às vezes você curte história, vai ler José Laurentino Gomes, que é uma leitura fabulosa. Alguns gostam de ficção, vai ler Dan Brown, outros vão ler a autoajuda para tentar corrigir os seus defeitos, aonde eu quero dizer a você que a Bíblia contém tudo isso. A Bíblia contém, além da autoajuda, porque ela nos dá uma força, ela nos dá também ajuda vinda do alto, né? Que é aquilo que Deus deseja que seja realizado na sua vida. Avivamento é despertar, é acordar. E quando eu vejo um vídeo desse, de um menino chamado Gideão, apanhando por ler a Bíblia, eu me sinto envergonhado de não ler no mínimo 10 capítulos por dia. Eu me sinto envergonhado de ter o privilégio de poder ler a Escritura e não fazer uso disso. E o meu desejo é que o Senhor avive no seu coração o desejo de ler a palavra dele. Amém?
Abra sua Bíblia no livro de Neemias. Neemias, nós vamos ler o capítulo 8, do verso 9 ao verso 10. O tema da nossa reflexão nessa manhã é palavra ensinada, povo transformado. Palavra ensinada, povo transformado. A transformação não acontece com movimentos histéricos, gritos de aleluia, a cantar louvor durante 2 horas. O avivamento e despertamento vem quando você decide amar a palavra de Deus. É quando você deixa de ter a Bíblia como um livro de fuga. A Bíblia é usada como uma fuga para as coisas erradas que você faz ou as curiosidades que porventura você tenha. Você vai e recorre à Bíblia selecionando aquilo que te interessa para ser lido. Em momentos de confusão, a gente vai para Salmos, né? E aí tenta encontrar em Salmos, e mesmo assim pula alguns Salmos, porque existem Salmos que não nos interessam muito, quando exige da gente algum posicionamento e alguma postura. A gente quer palavras como tudo posso naquele que me fortalece, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Senhor é meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. São palavras maravilhosas no momento de crise, no momento de decisão, mas não é só isso, é muito mais do que isso. Neemias capítulo 8, verso 9, vai contar a história de um povo que tinha regressado à terra prometida. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes. Já então, que você que assistiu aí Esparta, né? Você tem uma noção do poderio militar desse povo, né? O Artaxerxes lá, então era nesse período mais ou menos, ele então dominou um momento do mundo, um pedaço muito grande de terra e manda as pessoas voltarem para a terra. Israel não gozava de liberdade, poderia ter o rei, que foi Zorobabel, que é descendente da linhagem de Davi. Ele nomeou Zorobabel como rei e como vassalo, ou seja, ele era obrigado a pagar tributos a Artaxerxes. Então, não tinha uma liberdade, governava como foi no período de Jesus, que tinha Herodes como rei dos judeus, mas ele tinha que beijar a mão de Roma. Ele não poderia fazer ou decidir qualquer coisa. O povo retorna à terra, o povo reconstrói o muro, eles fazem os muros, o muro cerca então ali, protege em 52 dias, Neemias faz, e de repente o povo esquece de fazer a reconstrução do templo. O povo então, motivado por Ageu, quando diz a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, que é chamado de Templo de Zorobabel, ele constrói então o Templo de Zorobabel, mas falta uma coisa. O povo voltou para a terra, o povo edificou as muralhas, o povo reconstruiu o templo do Senhor, aparentemente tudo bem, mas faltava uma coisa, sabe o que faltava? A Bíblia. Sabe o que faltava? A palavra de Deus. Esdras era escriba, e Esdras descobriu a palavra do Senhor. E Neemias então deu uma ordem para que o povo se juntasse. Imagine então comigo, uma congregação de 50.000 pessoas, porque voltaram aqueles que amavam a sua terra, aqueles que queriam ver o templo edificado. Então Esdras pega o livro, a Bíblia diz que foi feito um púlpito de madeira, o primeiro registro que tem nas escrituras de que os pregadores usavam algo para apoiar alguma coisa. Lembrando que naquela época não tinha iPad, né? Não tinha a prensa, então era um rolo que o cara abria, que era uma pele de carneiro, né? Antigamente era o papiro e depois passou para esse rolo. E aí o texto diz assim, de Neemias 8:9, era a sua Bíblia, acompanhe, rabisque a sua Bíblia, escreva aí do lado. E aí então, 50.000 pessoas estavam reunidas, diz assim, quando ouviram a leitura da lei, eles ficaram tão comovidos que começaram a chorar. O cara começou só a ler a Bíblia. O cara não fez nada, ele só começou a ler a Bíblia. Na hora que ele começa a ler a palavra de Deus, do texto, comovidos, eles começaram a chorar. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote,
e mestre da lei, e os levitas que estavam ali explicando a lei, disseram a todo o povo: esse dia é sagrado para o Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem se lamentar nem chorar. Vão para casa, façam uma festa, repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Este dia é sagrado para o nosso Deus, portanto não fiquem tristes. E aí ele vai dizer: a alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem firmes e fortes. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que o Teu Espírito Santo possa sacudir a nossa vida e colocar em nós um desejo ferrenho pela Tua palavra. Que nós possamos fazer da Bíblia aquilo para o qual ela foi criada. Ser o nosso livro, o nosso manual de regra e conduta. Abençoe, Senhor, as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Após organizar a proteção física, após organizar as questões religiosas, eles precisavam reconstruir, restabelecer a sua vida com Deus. Esse é o meu desejo nessa manhã. Que você possa restabelecer, reconstruir, restaurar a sua vida e a sua caminhada com Deus. O método adotado foi simples, a palavra de Deus. Entenda que um avivamento é, antes de tudo, um amor à palavra de Deus e às almas perdidas, despertados pelos desejos de agradar a Deus, fazendo a sua obra. Avivamento é um derramar do Espírito Santo que começa sobre poucas pessoas no início, começa atingindo e mudando o coração de pessoas, e de uma forma viral, essas pessoas começam a contagiar outras pessoas. Começa a haver um avivamento entre crentes e descrentes. Doentes começam a ser curados. Começam a mudar os hábitos e costumes de uma sociedade. O início de todo grande avivamento é com a descoberta ou a redescoberta, um retorno à palavra de Deus. Porque a partir do amor à palavra de Deus, vai nascer o desejo de orar, de jejuar, de adorar, de louvar, de evangelizar. Por isso que nós precisamos urgentemente de um retorno à palavra de Deus. Amém? O que aconteceu com o povo de Israel pode acontecer com você também. Em primeiro lugar, entenda que a palavra de Deus, unicamente a palavra de Deus, tem o poder de promover em nós o quebrantamento. Quebrantamento é quando nós permitimos que o Senhor sonde o nosso coração e possa avaliar se o que eu tenho feito tem agradado a Ele ou tem desagradado. Quebrantamento é quando eu coloco o meu orgulho de lado. Quebrantamento é quando eu sou submisso à vontade divina. É quando a minha vontade morre e cresce veementemente a vontade divina. Neemias 8:9 diz: quando ouviram a leitura da lei, eles ficaram tão comovidos que começaram a chorar. Que maravilha! Que maravilha é o poder da palavra de Deus. Não houve exegese, não houve hermenêutica, não houve homilética, né? Exegese é a interpretação dos escritos dos originais, né? Hebraico do Antigo Testamento e grego do Novo. Hermenêutica é quando você faz a leitura pautada no contexto histórico-social em que aquele livro for escrito. E a homilética é a forma como você vai organizar as suas ideias para poder então transmitir ao povo, defendendo uma tese daquilo que você quer passar para as pessoas. Assim como a pregação de Jonas, domingo passado pela manhã, foi uma pregação simplória, uma pregação pesada, uma pregação onde ele disse: vocês vão morrer, Deus está triste com vocês, Deus vai detonar vocês. E o povo se quebrantou. E quando o povo se quebrantou, houve o avivamento. E quando houve o avivamento, houve o perdão do Senhor. Quando a lei foi lida, o povo começou a chorar. Sabe o que é interessante? Sabe qual foi a duração desse culto? Você sabe qual foi a durabilidade desse culto? A Bíblia registra em Neemias 8:3.
desde a alva, desde o amanhecer até o meio-dia, em torno de 5 a 6 horas. A Bíblia era lida, o povo chorava, diz a Escritura, que os povos vizinhos ouviam o choro de Israel. O povo chorava, e vez por outra o povo se curvava e se ajoelhava diante do Senhor. E Esdras que lia, ele parava para dizer, o Senhor é bom. Que coisa linda, eu fico arrepiado, gente, sei como é que você fica, eu fico doido quando eu leio um negócio desse. Porque a gente vê que não é o homem que faz. É a palavra de Deus que tem esse poder de transformar. Deve ter sido uma cena incrível. Tente visualizar 50 mil pessoas. Toda a torcida do Botafogo. Toda a face da terra. Todo mundo junto. 50 mil pessoas. Aquele grupo ali. 50 mil pessoas ali chorando, cara, e quebrantado. Não tinha um mané no meio que não se curvasse, que não se dobrasse à voz de Deus. Sabe, a palavra de Deus é como um martelo que tinha quebrado do povo o orgulho, e o choro deles ecoou por quilômetros. Fala sério, gente. Um culto de 5 e 6 horas, sem ar-condicionado, no deserto, em Jerusalém, sem cadeira acolchoada, o povo de pé ou sentado no meio das pedras, porque lá não tem gramado, sentado no meio do pedregulho, durante 5 a 6 horas, parados para ouvir a palavra de Deus. Eu creio que seria muito difícil encontrar tal ocorrência na igreja moderna. Cada vez mais a gente tenta adequar o tempo, o espaço do culto, porque as pessoas ficam preocupadas, né, com fome, compromisso, o que eu vou fazer depois. O pregador prega, o cara olha no relógio e fala, pô, está acabando, não está acabando, quanto tempo vai levar esse troço? Né? E ali o povo não tinha essa preocupação, porque eles estavam sedentos pela palavra de Deus. Esdras parava e dizia, o Senhor é grande, grande é o Senhor. E a Bíblia diz em Neemias 8,6 que todo o povo levantavam as mãos no meio da leitura e respondiam, amém, amém, assim seja, assim seja. É meu sonho. I have a dream. Plagiando aí o Nelson Mandela. Só para ver se você está ligado. Sabe que foi o Lula, né? Isso, I have a dream. Então, Martin Luther King. Então, eu tenho um sonho, né? Então, ele colocou, eu tenho um sonho de não ver mais essa discriminação, ver meus filhos, meus netos, etc. Eu tenho um sonho de ser pastor de uma igreja avivada. Tenho um sonho de ser pastor de uma igreja que antes do culto começar tem gente ajoelhada chorando. Eu tenho um sonho que quando a pessoa passe por aquela porta, ela seja tocada pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho um sonho de ver você sendo um restaurador de famílias, ver a sua família restaurada, ver a sua vida e a sua família aos pés do Senhor. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de ser um pastor, não de uma igreja de 2.000, 3.000, 4, isso é um detalhe. Eu quero ser pastor de uma igreja que ame a palavra de Deus. E que, acima de tudo, antes de amar a palavra de Deus, que viva e pratique a palavra de Deus. Porque só a palavra de Deus pode nos levar a fazer um reexame da nossa vida. Só a palavra de Deus faz com que eu lembre os feitos poderosos de Deus na minha vida. Só a palavra de Deus pode guiar os meus passos neste mundo mau. Só a palavra de Deus vai me conduzir até a presença do Deus Altíssimo. Qual é o valor da palavra de Deus na sua vida? Qual é o valor? Qual é o espaço que ela ocupa? Qual é o seu compromisso com a leitura e prática das Escrituras? Eu tenho uma inveja, mas eu tenho uma inveja e também pouca vergonha. Tem um pastor muito querido, já fui pregar na igreja dele diversas vezes, em São Paulo, chamado Hélio Schwartz Lima. Ele acorda, mas ele não tem hobby, o hobby dele é ler. Né? Ele não tem hobby, ele não joga tênis, não caminha, não joga futebol, não corre, ele lê, né? Aí o cara tem um hobby, ele lê. E ele acorda de manhã, a leitura inicial dele, para o início de papo, são 17 capítulos da Bíblia. Tem papo, 17 capítulos da Escritura ele lê. Aí ele fala assim, Pedro, um livro desse eu leio numa tarde. Ele pegou e mostrou assim, né? Foi o pastor que eu já comentei com vocês, que eu fui na biblioteca dele,
e ele anota a leitura do livro. Pedrão, esse livro aqui é o livro 1865 que eu li, né? Ele anota, faz os comentários do livro na contracapa, assim, o cara é um fenômeno, né? E aí ele tem o valor da Escritura. Sabe, não adianta, querido, você ler o livro de teólogos, ler Karl Barth, ler Zwingli, ler Calvino, ler tantos outros teólogos que vão poder mudar a sua vida, Martin Lloyd Jones, William Barclay, ler a Bíblia, porque todos os escritos destes caras se pautaram nas Escrituras. Então a Bíblia tem tudo, e a gente precisa amar a palavra de Deus. Qual o seu compromisso com a leitura da palavra de Deus? Qual é o seu compromisso com a vida, com a prática da palavra de Deus? Você tem o desejo de buscar mais a Deus? Diga amém. Segundo lugar, entenda que só a palavra de Deus pode mudar os nossos sentimentos. Então Neemias, quando viu o povo estava quebrantado, o povo estava chorando, o povo estava morto. Neemias entendeu que apesar do choro, do reconhecimento do pecado, entenda que o povo que estava ali chorando foi um povo que se misturou com outras raças. Foi um povo que se tornou idólatra no período babilônico. Foi um povo que se afastou dos caminhos do Senhor. E eles estavam, então, revisitando a sua conduta, a sua vida. E aí Neemias percebe que o povo está chorando e diz: ô, galera, atenção, isso não é momento de luto, não é choro, é alegria. A vida de vocês está sendo transformada. E aí ele fala: gente, vão para casa, esse dia é sagrado para o nosso Deus. E por isso vocês não devem se lamentar nem chorar. Vão agora para casa, façam uma festa, repartam a sua comida, o vinho, com quem não tiver nada preparado. Esse dia é sagrado para o nosso Deus, portanto não fiquem tristes. Diz o texto: alegria no Senhor a nossa força é. É assim quando uma pessoa passa através das Escrituras e através de Cristo Jesus. Uma vida sem graça, uma vida xoxa. Mas quando Jesus Cristo entra na vida de uma pessoa, tudo se resolve, tudo acontece na nossa vida. Precisamos depender mais do Senhor, mas hoje o nosso coração é endurecido. O nosso coração é crítico. A gente olha para determinadas coisas e não consegue ver a coisa boa da vida. A gente só consegue enxergar as coisas ruins. O cenário político é ruim. Não sei o que é ruim. Não sei o que é ruim. Tudo é ruim. E a gente precisa olhar as coisas boas da vida. Eu estava indo fazer um casamento ontem em São Conrado, aí passei no Joá, não passava ali um tempão, eu trouxe iluminado, falei: nossa, que lindo, que legal. Fiquei preocupado, tipo assim, estão roubando, olha aí, botaram luz, não sei o quê. Sabe, o tempo todo a gente critica e a gente não consegue ver o lado bom da vida, cara. É só uma desgraça viver assim, sabe? Por isso que Neemias diz: a alegria do Senhor a nossa força é. E uma das coisas, fruto do Espírito Santo é o quê? Alegria. Quem tem a Jesus é alegre. E a gente precisa viver essa alegria. Mas nós somos críticos de tudo, de todos, geralmente sem olhar para a nossa vida primeiro. Criticamos tudo. Né? A gente vai no lugar de não gostei disso, não gostei daquilo. Tem gente que é amarga. Tem gente que você sai para comer num restaurante, é um suplício. O cara reclama de tudo. Reclama da comida, reclama do garçom, reclama do ar-condicionado, reclama da luz, reclama do cara que está comendo do lado, o cara que fala alto, a criança que está ali. Que inferno, a comida desce toda embrulhada, velho. O cara passa mal, vomita depois. Entendeu? Em vez de ficar ali, comer, restaurante, vamos curtir, que legal, que bom, que alegria, que privilégio. Tanta gente não tem o que comer, estamos aqui comendo fora, mas só consegue ver as coisas ruins. E a gente precisa, de fato, de um despertamento pela palavra de Deus, entender aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Essa alegria é algo que precisa existir e dar rumo à nossa vida. A gente nota que a palavra de Deus muda os nossos sentimentos. E Davi sabia bem disso. Davi acompanhou Saul quando desobedeceu a Deus e viu a mudança de sentimento. Viu que Saul fora possesso por espíritos imundos. E quando Davi desobedeceu a Deus, ele não queria perder a alegria do Senhor. Davi sabia disso. Ele disse: os meus pecados esmagam os meus ossos. Ele disse: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Eu conheço as minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. E aí Davi diz no Salmo 51, verso 2, 3 e 7, purifica-me, Senhor.
Salmo 51, 12, ele diz: restitui-me a alegria da salvação. Sabe, o meu desejo é que a gente volte ao primeiro amor. Que a gente volte à alegria do dia que a gente conheceu a Jesus. Que a gente volte à alegria. Que você tenha o espírito de um novo convertido a vida inteira. Com 30 anos de crente, a sua sede por Jesus é incansável. Sabe, eu não sei o que acontece, a gente se converte, a pessoa tem um amor por Jesus, uma coisa louca. E aí o tempo passa, a impressão que eu tenho que a igreja, com todo respeito, é como se fosse uma repartição pública, é feio falar isso, né? Que deve ter servidor sério aqui, né? Mas, às vezes a pessoa chega, porque eu tenho testemunho de amigo meu que foi trabalhar, o cara passou num concurso e chegou já pá, arrumando a coisa, vamos lá, pá, agitando, campeão, devagar aí, malandro. Quer mal o nosso filme, velho? Vai devagar aí, se você começar a trabalhar desse jeito aí, nós estamos lascados, porque aí vão começar a cobrar da gente também. Então a gente precisa estar atento a isso. Né? Davi pediu para restituir a alegria da salvação e o Senhor fez isso. Neemias mandou o pessoal ir para casa e fazer uma festa. E eu queria sugerir a você, faça uma festa, porque você vive num país livre onde você pode ler a palavra de Deus. Faça uma festa, leia a palavra de Deus, leia sozinho, leia com a sua família. Instrui a criança no caminho que deve andar, leia com seus filhos, como tem sido a sua vida com Deus. Você está perto de Deus, longe de Deus, você está feliz ou triste, fiel ou infiel. Em último lugar, para que você possa de fato ser transformado pela palavra de Deus, é ter a certeza de que seguir a palavra de Deus é a plena convicção, é a certeza de ter uma vida bem-sucedida. Quem quer ter sucesso na vida aí? Levanta a mão. Jorge Paulo Leumann, fundador do Banco Garantia, precursor dos bancos de investimentos, presidente do Pactual, depois o cara comprou a Antártica, comprou a Brahma, montou a Ambev, o cara comprou a Budweiser, o cara comprou o Burger King, o cara está comprando o mundo, aquelas casas no Santa Mônica, 5 casas que tem que o Ronaldinho Fenômeno queria comprar, pagar 60 milhões de reais, é dele. Ele usa a casa para jogar tênis no sábado. Ok? É o cara mais rico do Brasil, uma fortuna estimada em mais de 34, 37 bilhões de dólares. E ele, numa entrevista na revista Negócios, ele disse o que ele espera, ou o que ele avalia numa pessoa de sucesso. Mandei isso para o meu filho, mandei isso para algumas pessoas, até da igreja. Então, dizendo assim, né, que ele quer que a pessoa tenha sangue nos olhos, que a pessoa tenha garra, vontade, que a pessoa tenha isso, aquilo. Aí ele citou lá 6 coisas, depois você pesquisa na internet, porque eu não me lembro também, que é muita informação, né? Depois você pesquisa lá para ver se te interessar. Mas, concernente à palavra de Deus, mano, não adianta o teu casamento ter sangue no olho. Não adianta a tua ambição, não vai salvar teu casamento. É diferente. E aí Deus, quando chama Josué na difícil tarefa de substituir Moisés, ele não disse assim, querido, olha só, você precisa fazer espada, lança, pegar o que Moisés fez, você precisa acordar cedo, trabalhar 16 horas por dia, você precisa ter objetivos e metas estabelecidas, metas de curto, médio, longo prazo, ser determinado, ser perseverante, uma pessoa de sucesso. Deus não fez isso. Sabe o que Deus falou para Josué? Ele repetiu 9 vezes, em poucos versículos. Josué devia estar tremendo de medo. Ele disse, fica tranquilo, calma, ser forte e corajoso. É como assim, relaxa, estou contigo e não abro. Era essa palavra, ser forte e corajoso. E aí o Senhor então dá uma recomendação em Josué capítulo 1, verso 8. Dá uma acompanhada aí no texto. Olha só o que o Senhor disse a Josué. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso,
tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Que coisa louca, né? Então o sucesso não está na carga horária de trabalho, não está nas metas estabelecidas, não está na força do exército, no treinamento de guerra, no grito de guerra, na separação dos generais e quem iria comandar a entrada do povo à terra prometida. O Senhor disse a ele: sê forte e corajoso. E a recomendação do sucesso diz que ele deveria seguir a palavra de Deus. Sabe quais foram os desafios que o Senhor deu a Josué, que ele dá a você nessa manhã? Fale sempre o que está escrito nesse livro, no início do versículo 8. Ele diz: estude esse livro dia e noite. Terceiro, se esforce para viver de acordo com tudo o que nele está escrito. Pautado nesse texto, podemos assim dizer, que Jesus disse no Sermão do Monte a questão do homem que é sábio. É aquele homem que ouve e pratica os ensinamentos da palavra de Deus. Quero dizer para você, querido, não adianta você conhecer a Bíblia, porque o ateu conhece, ok? O diabo conhece. Ele citou o Senhor Jesus só com versículo bíblico. Então, conhecer a Bíblia pode ser algo que trabalhe no seu intelecto, tão somente. Você precisa conhecer a palavra de Deus com o teu coração. Porque quando você coloca a palavra de Deus no teu coração, escondi a tua palavra no meu? Para não? Escondi a minha palavra, a tua palavra, no meu coração, para não pecar contra ti. Tudo gira em torno da palavra de Deus. Não abandone a Bíblia. Não abandone a Bíblia. Faça da Bíblia a sua primeira leitura. Acorde de manhã. Não tome café. Teve um pastor que teve uma premissa: sem Bíblia, sem café. Ele não tomava café da manhã, enquanto ele não lesse a Bíblia. Se o dia anterior dele foi puxado, ele foi dormir 3 horas da manhã por alguma coisa, acordou mais tarde, estava cheio de fome, não importa. Se ele não lê a Bíblia, ele não toma café da manhã. Seria legal se a gente fizesse isso, não seria? Um propósito na nossa vida. Antes de tomar o café, pare. Não se preocupe. Não precisa ler os 17 capítulos que meu amigo pastor Hélio lê. Se você ler um versículo por dia, o Senhor ficará profundamente alegre. E eu sei que a sua vida será transformada. O Senhor disse a Josué: você quer conduzir o povo à terra prometida? Não precisa fazer arma. Quem vai dar vitória sou eu. Quem vai derrubar a muralha sou eu. Agora eu preciso que você tenha uma vida digna. Fale deste livro. Medite nesse livro de dia e de noite. E tudo o que você fizer, sabe o que? O segredo do sucesso é a presença do Senhor contigo. Esse é o segredo do sucesso. O Senhor estará com você todos os dias e em qualquer circunstância. Quero desafiar você a ler a Bíblia. Quero desafiar você a não fazer parte de uma sociedade odierna, uma sociedade individualista. Tivemos a morte de um ícone, chamado Nelson Mandela. Um homem que mudou a história de uma nação, que mudou a história de um país, que mudou a história mundial. Segundo alguns repórteres, jornalistas aí, historiadores, o funeral dele será maior com a frequência de estadista do que foi o do Papa João Paulo II. Só do Brasil vão todos os presidentes que foram eleitos, vai Sarney, Collor, todos que estão vivos aí, vão todos eles. Também todo mundo gosta do Alma Mata, né? Até eu iria. Mas se me convidar eu vou. Tudo pago, né, mano? Estamos dentro. Aí vai essa galera dos Estados Unidos também, vai aquela galera toda, vai Clinton, vai todos os ex-presidentes, Bush pai, Bush filho, o Barack Obama, vai essa galera toda. Mandela foi um marco. Mandela foi um ícone.
cara ficou preso 27 anos, se não me falha a memória. O cara saiu de lá pregando a paz, não revida. Quando ele é eleito, o pessoal de raça falou, agora vamos detonar. Ele falou, não, agora vamos amar esses caras. Ele conseguiu unir um país em cima de um propósito, mas ele não conseguiu unir a sua própria casa. Ele ganhou uma nação e perdeu a sua família. Você consegue entender as prioridades da vida? Ele não conseguiu deixar um legado humano. O pessoal não tem nenhum Mandelinha para ser alguém que seja 1% do que esse homem foi. Netas dele fazem reality show nos Estados Unidos, frequentando boate. A vida de uma pessoa chamada Mandela, denigrindo o nome de um cara como ele, avô dessas meninas. Agora, enquanto ele morre, a família composta de 6 filhos, 16 netos, 12 bisnetos e 2 ex-mulheres se degladiam para ver quem é que vai assumir o controle de uma ONG que tem um faturamento de 1 milhão mensal, fruto dos livros dele que são vendidos e de donativos recebidos. Então, a gente precisa entender que sucesso é obedecer à voz de Deus. Ele deixou um legado, mas quando a gente obedece à voz de Deus, a obra do Senhor é completa. Se crê nisso, diga amém. Eu abro mão de qualquer coisa, gente. Eu largo a comunidade Batista do Rio, se for para demonstrar amor pela minha família. Eu largo qualquer coisa. Eu não largo meu Deus e não largo a minha família, que o Senhor me colocou como sacerdote daquela casa. Eu tenho que ser exemplo para os meus filhos. Eu tenho que ser exemplo para eles. O nosso mundo carece de exemplo e nós vamos encontrar o exemplo na palavra de Deus. Sucesso é obedecer à voz de Deus. Sucesso é seguir a sua palavra. Sucesso é amar e obedecer os seus mandamentos. A gente deve continuamente ansiar pela sua palavra, que é onde a alegria começa e onde a alegria jamais acaba. Porque, como disse Neemias no capítulo 8, a alegria do Senhor, a nossa força é. O meu desejo é ser pastor de uma igreja que ame a palavra de Deus. Eu queria que você, nós, voltássemos a ser conhecido como Bíblia. Aquele cara que é um leitor da palavra de Deus. Que quando você conversar com alguém, você, apesar da sua inteligência e capacidade que o Senhor te deu, do seu intelecto, que você não use argumentos mundanos para convencer do amor a Jesus, mas que você possa dizer, como Jesus respondeu ao diabo, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu quero ser pastor de uma igreja que ame a palavra, que estude a palavra, que pratique a palavra. Se isso acontecer, em 10% dos membros da comunidade Batista do Rio, Deus vai derramar um avivamento nesse lugar. E eu queria que você fizesse parte desse time. Meu desejo é que você seja avivado pelo poder da palavra de Deus. Queria que você fechasse os seus olhos e abaixasse a sua cabeça. E queria convidar você que quer colocar a sua vida aos pés de Jesus e dizer, Senhor, eu não tenho lido a Bíblia como deveria. Eu não tenho falado da Bíblia como deveria. Eu não tenho estudado a Bíblia como deveria. Eu não tenho praticado a Bíblia como deveria. Eu quero convidar você a fazer como Davi fez. Quero convidar você a ter um coração quebrantado diante de Deus. Quero convidar você a colocar o seu joelho no chão e fazer uma oração de arrependimento, uma oração de quebrantamento, uma oração de confissão de pecados, para que Deus restitua a alegria da salvação na sua vida. Em nome de Jesus. Deus quer usar a sua vida para ser agente de transformação na nossa sociedade. Não basta conhecer, é preciso viver
é preciso praticar. Os dias são maus, os dias são complicados. E se você não tiver arraigado, apegado na palavra de Deus, ela não tiver na tua corrente sanguínea, você vai ser levado por ventos e ondas de falsas doutrinas, falsos ensinamentos, falsos mestres e falsos profetas. Senhor, nós estamos aqui porque nós não queremos fazer parte de um time de cristão nominal. Não quero virar para as pessoas e dizer que eu sou crente. Eu quero que as pessoas olhem para mim e percebam que eu sou crente. Porque ao olharem para a minha vida, verão uma pessoa que ama e pratica os teus ensinamentos. Que o teu Espírito Santo venha com fogo, graça, e seja derramado sobre a nossa vida como foi derramado lá em Jerusalém. Que nós possamos, Senhor, chorar pela tua palavra. Que nós possamos ser tocados e transformados, Senhor. Nós queremos aprender a meditar na tua palavra. Nós queremos confiar cada vez mais em ti e menos em nós. Senhor, ajuda-nos num mundo tão confuso, tão conturbado, com a perda de tantos valores. Que os nossos valores hoje sejam achados e sejam encontrados. O segredo do sucesso não é tempo de trabalho, não é técnicas especiais, é meditar na tua palavra de dia e de noite. Porque tu vais encher o nosso coração da tua presença. E nós teremos a sabedoria que tu deste a Salomão, a coragem que tu deste a Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego, aonde confiaram em ti e em ninguém mais. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos em ti e amarmos a tua palavra. Aviva-nos, Senhor, com toda a tua força, para que nós possamos deixar um legado, primeiro na nossa casa, e um legado para todas as pessoas que nos conhecerem, que as pessoas possam dizer, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Nós queremos ser conhecidos com esse título e nenhum mais. Abençoe as nossas vidas, eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos cantar essa música que está sendo tocada. Vamos ficar de pé. Eu quero ser Senhor amado. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Como tu queres. Como tu queres, Senhor amado, tu és oleiro E eu o vaso. e eu o vaso. Quebra minha vida. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Eu quero ser. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Queria convidar o Jorge. Vem cá, Jorge.
George vai se submeter à cirurgia bariátrica. Como bom discípulo, vai estar se submetendo à cirurgia bariátrica no próximo sábado. Ele quer o meu clone, né? É o Pedrão antes, não é isso? Vai submeter à cirurgia, não esperou, vai abrir mão da rabanada, vai abrir mão do pavê, né? Mas o Senhor é contigo, a gente vai estar orando para que não sejam as mãos dos médicos a tocarem no teu organismo, mas que sejam as mãos do Senhor e que essa cirurgia possa ser, para ser uma bênção à sua vida, né? Que o objetivo dela é estender o nosso tempo de vida e que ela possa abençoar a sua vida. Convido você a estender a sua mão para cá. Nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida do George e sua família. Pai, nós estamos aqui para agradecer pela vida do George. Obrigado, Senhor, porque Tu o conduziste até este momento. E sábado que vem ele estará naquele hospital que já está sendo preparado por Ti, Senhor, livre de qualquer infecção, de qualquer bactéria. Nós queremos agora que Tu esteja ungindo as mãos dos médicos que irão tocar nele. Que ele não seja tocado por médico algum, mas ele seja tocado pelas Tuas mãos. Faz, Senhor, uma cirurgia abençoada. Que seja um momento de paz na vida dele, na vida de sua família. Que Tu possas desde já ser não somente com a cirurgia, mas com total restabelecimento dele. Que ele possa estar de volta ao nosso convívio sadio, alegre, são, coberto e guardado por Ti. Nós estamos aqui como igreja para orar pedindo a Tua bênção sobre a vida dele, a Tua proteção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, viu? Depois dê um abraço nele. Pode sentar só um pouquinho. Eu só queria dar um recado aqui a vocês. Eu não gosto de dar recado, eu detesto dar recado, né? Quem me conhece sabe disso. Mas existem recados que acontecem no meio da semana que a gente precisa... Final de semana vai ser bem agitado. Nós teremos o evento das mulheres que acontecerá aqui no templo às 17 horas. Vai estar falando a doutora Sueli Barreto Litvintchuk. Uma oportunidade ímpar de você ouvir a minha mãe. Cada vez que eu vou num canto, todo mundo que ouve a Rádio Melodia, pô, pastor, eu gosto muito do senhor, mas eu gosto demais da sua mãe, né? Ela vai disparado, né? E aí você precisa trazer, a mulherada, trazer um prato aí de salgado, doce, né? Você vai poder no stand que está ali atrás, que é das mulheres, e você vai poder dizer aquilo que você vai trazer, ok? E também trazer uma lembrança, porque vai ter um amigo oculto, uma brincadeira, traz qualquer coisinha aí de presente, ok? E aí vai estar também a cantora Dani Seabra com a gente. Lembrando você que sexta-feira, dia 13, não é dia de azar, vai ser um dia de muita sorte, porque nós vamos estar como igreja juntos, e aí eu quero convidar você para estar junto, lá no Novo Leblon, onde terá a cantata de Natal, ok? Então será no Novo Leblon às 20 horas e 30 minutos, um horário que está cheio de nego lá bebendo, e pá, vai ser ótimo a gente poder cantar e pregar o amor de Jesus. Vamos ter folheto para distribuir para aquela galera. A gente conta com a sua presença lá, você que é membro da CBRI, a gente está cobrindo aquele povo ali de oração. Começar a orar por essa região nossa aqui, para que Deus possa promover um quebrantamento, um avivamento. A você que chegou à igreja aí no ano passado, nós teremos o evento Conexão. Sábado, que acontecerá das 15 às 16 horas e 30. É você que entrou no ônibus da CBRio entender como funciona, qual é o nosso sonho, a nossa história, a nossa doutrina, a nossa missão, nossa visão. Você está convidado, intimado a estar conosco, ok? E também a árvore de Natal ainda tem presente, ok? Foi reposta. Existem cartões que estão ali, é de um orfanato em Santa Cruz. Então você, dentro do cartão, tem um papel, você vai tirar esse papel, tem um pedido de um presente de uma criança, que quem vai atender o pedido dela não é Papai Noel, é Papai do Céu, que vai usar você para isso, ok? Se você quiser trazer mais presentes, também pode. Ok? Traga os presentes, obviamente, o quanto antes você trazer, melhor para organizar. Pegue o papel da criança que está dentro do cartão e cole no presente, para que a gente possa saber. Também a gente vai estar informando o dia para que você possa estar juntos lá, entregando o presente, vendo a criança a qual Deus tocou você, para que você a abençoe. Vamos ficar de pé, dê a mão à pessoa que está do seu lado. Quero convidar você para estar conosco logo mais à noite. Pela manhã estamos fazendo essa série de estudos de avivamento e à noite a gente tem falado sobre as grandes caminhadas da Bíblia. Falamos sobre a caminhada de Abraão com Isaac, a gente tem falado sobre a caminhada de Davi quando ele corre em direção a Golias.
e a gente vai estar falando sobre uma grande caminhada que uma pessoa deu de muita coragem em direção a Jesus Cristo. Eu quero convidar você a estar aqui, eu quero convidar você a convidar pessoas que precisam ouvir falar do amor de Jesus, ok? Que Deus abençoe a sua vida, que o domingo seja repleto da presença de Deus e que segunda-feira você não consiga comer nada, que o seu estômago feche, seus dentes fiquem moles se você antes não ler a palavra de Deus, ok? Você não vai sentir fome nenhuma. Na hora que você comer, você vai sentir uma fome doida, vai comer igual um condenado, né? Mas só depois de ler a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo privilégio que temos, que a gente não consegue nem perceber o privilégio que é de podermos abrir a Bíblia, ler, contemplar e ter a nossa vida transformada. Coloque em nós um desejo ardente de não somente ter a Tua palavra, mas amar a Tua palavra, viver a Tua palavra, falar da Tua palavra. Enche-nos, Senhor, com Teu Espírito Santo, aviva os nossos corações. Não faça de nós cristãos nominais, que nós possamos Te amar, Senhor, não da boca para fora, mas amar com a nossa atitude, a nossa postura, diante de uma sociedade tão perdida. Abençoa a vida dos meus irmãos. Leva o Senhor de volta aos lares cobertos e guardados pela Tua santa e divina proteção. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a alegria do Espírito Santo, seja derramada em abundância sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a vida do Jorge, sobre a vida da Igreja do Senhor, chamada Comunidade Batista do Rio, e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra hoje e eternamente. Amém e amém. Que dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Diga: o Senhor conta contigo. Creia nisso. Ai, gostei.